Muito boa noite, querida família Nova Vida, queridos amigos que nos assistem nesse momento, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, a quem nós amamos e servimos, esteja com todos nós. Ainda em tempos de isolamento, de reclusão, em tempos de decreto, de não nos aglomerarmos, não juntarmos pessoas, também como povo de Deus, como igreja, estamos respeitando esse momento. Por isso, desta maneira, nos aproximamos de vocês, de todos que nos assistem nesse momento, através dessa ferramenta, que nesse momento realmente tem sido bem especial, bem importante para nós. Entendemos que a igreja, como instituição, está sujeita ao governo e, portanto, nós acatamos o decreto e não estamos nos reunindo em nosso templo, como estaríamos fazendo exatamente nesse momento. Mas a igreja como organismo, como corpo vivo de Cristo, essa não está sujeita a esse governo deste mundo, mas ao governo dos céus, ao nosso querido Deus. E como igreja, nesse sentido, continuamos com tudo aquilo que nós podemos fazer e temos direito a fazer. Nos reunimos de outras maneiras, porque não se trata aqui de uma questão de perseguição da nossa fé, pelo contrário, de um cuidado especial diante da pandemia que nós estamos vivendo no mundo todo e que também chegou ao nosso Brasil. Desta maneira, então, nós nos aproximamos, nós temos a oportunidade de celebrarmos a presença do Senhor. Quero desejar que você tenha um tempo muito especial de comunhão aqui e que a presença do Senhor e a sua palavra possam ser conforto e alento para as nossas vidas nesse instante. Quero convidar você a acompanhar comigo uma leitura de Romanos capítulo 8, no verso 28, onde nós lemos assim: sabemos que Deus age em todas as coisas. Lembre-se, todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Outra palavra do Senhor, no verso 32, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, Deus está dizendo através da sua palavra que tudo está sujeito a Ele, tudo está no controle dEle. E esta é a palavra que chega para você neste momento também. Por todas as circunstâncias, por tudo aquilo que nos cerca, você pode estar certo que Deus está conosco, Deus está cuidando. Os olhos do Senhor estão vendo tudo isto e neste momento você pode confiar inteiramente na promessa do Senhor. Veja só o que ele diz adiante no verso 38 e 39. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há decreto, não há recomendação alguma que possa nos separar do amor de Deus. Ainda que humanamente estamos isolados, nos distanciando por recomendação, ou então se precisamos trabalhar, se precisamos estar com gente, tomando todo o cuidado para não só nos contaminarmos, mas para não contaminarmos outros. Esta é a orientação que nós temos no campo humano, mas diante de Deus nós temos o acesso livre, não há nada que possa nos separar desse amor de Deus. Eu quero que você receba essa palavra no seu coração e se alegre na presença de Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa promessa tão gloriosa da tua presença, de que nada pode nos separar do teu amor. Estamos vivendo momentos difíceis, momentos em que olhamos para o mundo, para as notícias e nos assustamos. Ainda estamos, de certa maneira, guardados aqui nesse lugar tão abençoado, mas sabemos que o cuidado é necessário e que o Senhor vai estar cuidando e guardando. Então, que essa nossa alegria no Senhor e a esperança das tuas promessas se cumprirem na vida dos teus, nós nos alegramos e desejamos mesmo que esse tempo de comunhão virtualmente possa também aquecer nossos corações e nos unir e aprofundar no relacionamento contigo, em nome de Jesus. Nós queremos agora ouvir uma canção que vai nos aproximar do Senhor também, de uma das nossas famílias ligadas à igreja. E em seguida vamos ouvir uma palavra do Senhor através do nosso querido irmão Henrique, nosso líder de jovens, e que essa palavra chegue ao seu coração, em nome de Jesus. Viestes à terra, pra que eu pudesse
eternamente digno, tão maravilhoso para mim. Olá, irmãos. Olá, querida igreja. É um prazer estar aqui neste domingo para poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. Fui incumbido dessa missão hoje. Confesso para vocês que está sendo difícil falar olhando para uma câmera, não ter todo mundo lá embaixo se expressando, eu poder olhar o rosto de cada um de vocês. Mas eu vou me esforçar aqui para tentar transmitir aquilo que Deus tem falado ao meu coração essa semana, que eu creio que é o que Ele gostaria que neste domingo eu pudesse compartilhar com vocês, tá bom? Nós estamos vivendo aí um momento, singular nas nossas vidas. Eu não lembro de ter vivido uma crise mundial, ou nacional, imaginando que essa questão do coronavírus está impactando o Brasil todo, nossas famílias, nossas vidas, nossas rotinas. Isso tem sido dias para muitas pessoas muito difíceis, para algumas um pouco mais fácil, para outras dias de incerteza, dias de não saber de fato o que está acontecendo. Para mim tem sido dias de muita ansiedade, não é mesmo? Eu preciso das pessoas, eu preciso estar perto de pessoas para me sentir melhor, para me sentir bem, estar com os amigos. E ter que ficar isolado em casa, às vezes é um pouco difícil para mim, me causa ansiedade, Mas no meio de tudo isso, no meio de toda essa dificuldade, o que a gente pode tirar como um aprendizado, o que a gente pode entender como crescimento para nós, não é mesmo? E Deus tem falado muito no meu coração a respeito disso, a respeito de crescimento, a respeito de tirar uma lição, de tirar um aprendizado de tudo isso. E eu fiquei imaginando, como ouvir a voz de Deus no meio de tudo isso. E louvando, orando, jejuando, diversas formas, mas às vezes ler a palavra de Deus, pegar a Bíblia, abrir, escolher um texto, escolher um livro, fazer um devocional, não é a forma que a maioria das pessoas fazem. E nessa semana, lendo da palavra de Deus, ouvindo das histórias do Velho e do Novo Testamento, ouvindo histórias dos profetas, histórias de pessoas como nós, história dos discípulos, Deus falou grandemente comigo, Deus falou muito comigo através da palavra dele, através daquilo que eu fui buscar na palavra dele, através de uma história que eu já tinha lido algumas vezes e não vou ler de novo. E lendo de novo, um novo aprendizado, um crescimento maior para mim, para minha vida, para minha família. Então eu queria compartilhar com vocês um texto que falou muito comigo por este momento de dificuldade que nós estamos passando em relação a esse isolamento social, em relação a essa pandemia do coronavírus que traz incertezas pra gente, O texto está lá em Mateus, no capítulo 8, do 23 ao 27. Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nesse texto, Jesus pede para os discípulos entrarem no barco e eles vão atravessar ali o mar da Galileia. E no meio do mar começa lá uma tempestade. Primeira coisa que eu poderia tirar de aprendizado, de crescimento desse texto os discípulos ouviram a voz de Jesus, fizeram aquilo que Jesus pediu para eles fazerem, entraram no barco e começaram a atravessar o mar. No meio disso, começa uma tempestade, começa uma dificuldade. Eles começam a passar por algo
que eles não imaginavam. Às vezes nós pensamos que estamos passando por uma dificuldade ou por uma tribulação, por uma tempestade, por algo que nós não queríamos passar porque estamos na direção errada, não ouvimos a voz de Deus, não ouvimos aquilo que Jesus queria que nós fizéssemos. Mas às vezes não, às vezes nós estamos ouvindo a voz de Jesus, seguindo pelo caminho que Ele está nos indicando, mas mesmo assim nós não estamos isentos de passar por uma dificuldade. Nós não estamos isentos de passar por uma tempestade, por algo difícil, por algo que nós olhamos e de repente ficamos desesperados com aquilo. E os discípulos, seguindo aquilo que Jesus tinha pedido para eles, estavam no meio de uma tempestade, passando por uma dificuldade. Eles ficam desesperados e olham para Jesus e Jesus está dormindo. Jesus está tranquilo, dormindo, descansando. E eles imaginam, né? Jesus está ali dormindo e nós estamos na tempestade, nós vamos morrer. Eles clamam a Jesus, eles desesperadamente gritam o nome de Jesus: Senhor, salva-nos, nós vamos morrer. Jesus então acorda no meio daquela tempestade. E para Jesus, a tempestade nada mais é do que algo, de repente, necessário. Ou nada mais é do que algo comum, algo normal. Nós passamos por dificuldades. Nós passamos por tempestades. A vida é assim. Nós passaremos por momentos bons e por momentos difíceis. Mas o que Jesus faz é imediatamente olhar para a tempestade e repreendê-la e dizer assim: tempestade, se acalma. Olha para os discípulos e diz assim: pronto, a tempestade se acalmou. Por que vocês estavam tão ansiosos? Por que vocês estavam tão temerosos? Vocês não têm fé? Jesus naquele barco e os discípulos não conseguiram olhar para Jesus e dizer: Senhor, nós confiamos que estamos contigo e que nós vamos passar por essa dificuldade. Quantas vezes nós não olhamos para as dificuldades e pensamos em desistir, pensamos em olhar para Jesus desesperadamente e dizer: Senhor, não dá, nós vamos morrer, nós não conseguiremos passar por aquela dificuldade. Nós podemos estar num barco no meio da tempestade e temos que nos lembrar que Jesus está nesse barco conosco. Outra coisa que precisamos nos lembrar é que Jesus tem o controle de tudo. No mesmo momento que Jesus ordena a tempestade cessar, o mar se acalma, a tempestade já não existe mais. Jesus está no controle de tudo que nós estamos vivendo. Talvez você esteja passando por uma dificuldade dentro da dificuldade que é essa pandemia, uma dificuldade pessoal sua. Mas você não pode esquecer que Jesus, Ele está nesse barco e Ele está sob o controle de tudo. Ele tem o controle de tudo. E no momento que Ele disser para a tempestade: se acalma, ela se acalmará. Nós temos a joia mais preciosa do nosso lado. Por que nós tememos tanto? Por que andamos tão ansiosos pelo amanhã, como será o amanhã? A Bíblia hoje, ela já é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Precisamos buscar a paz, a calma, o discernimento na palavra de Deus, que está ali ao nosso alcance. É aquilo que nós podemos fazer. Os discípulos, naquele momento, eles não tinham muito o que fazer no meio daquela tempestade. E eles clamaram a Jesus. Jesus até os repreende, dizendo: vocês não têm fé? Mas Jesus vai lá e acalma a tempestade. Nós devemos olhar para Jesus e dizer assim: Senhor, nós estamos passando por uma dificuldade, nós estamos clamando a Ti, Pai. Salva-nos. Devemos buscar maneiras de sair dessa tempestade na palavra de Deus, aquilo que está ao nosso alcance. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar: hoje, mais do que nunca, nós percebemos que temos que contar com as pessoas que estão no barco. Estamos em casa, muitas vezes não estamos saindo. Se nós somos daquelas pessoas que não precisam, sair para trabalhar, que não é um serviço essencial,
para a comunidade, nós estamos tentando ficar o mais em casa possível e a gente precisa contar com as pessoas que estão em casa, no barco, para passar por esses dias de dificuldade. Então, no meio da tempestade, precisamos nos lembrar de que tem mais pessoas no barco conosco e que precisamos contar com essas pessoas. Às vezes, essa pessoa está no barco, mas está à distância, nesse caso que estamos vivendo. Você pode fazer uma chamada de vídeo, fazer uma ligação, conversar com um irmão teu, para passar por essa dificuldade, para passar por essa tempestade que está passando. Mas não passe sozinho. Não pense que você está sozinho no meio da tempestade. Jesus está no barco. E além de Jesus, tem outras pessoas no barco. Você pode contar com o seu irmão. Você pode contar com a sua família para passar por este tempo de dificuldade de uma melhor maneira, de uma melhor forma. Você pode vencer a ansiedade conversando com a tua família. Você pode passar por isso. Não precisa ser sozinho. Outra coisa, estamos no caminho correto, estamos seguindo a Jesus, precisamos nos manter dentro do barco. Os discípulos não se desesperaram e pularam do barco, pensando ser uma melhor alternativa. Então nós precisamos nos lembrar de que estamos no barco com Jesus, que é o barco certo, que é o barco correto. Então precisamos nos manter dentro do barco, próximos de Jesus. Precisamos continuar orando. Precisamos continuar tendo fé, buscando a Deus na palavra dele, adorando a Deus, sendo gratos por tudo que estamos vivendo. Pois estamos dentro do barco com Jesus e passando pela tempestade. Em algum momento a tempestade cessará. Jesus tem o controle sobre a tempestade. Precisamos nos manter nesse barco, precisamos nos manter nesse caminho, seguros com Jesus. Não podemos nos desesperar e pensarmos em pular do barco. Eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais tudo isso. Isso não tá, eu vou sair, eu vou viver a vida, eu vou, não vou me cuidar, não vou higienizar as mãos, não vou pensar em nada que é de cuidado porque Jesus está comigo. Não. Estará pulando do barco dessa maneira. Continue no barco, continue firme naquilo que você está vivendo, pois você está vivendo com Jesus. Jesus está nesse barco e tem o controle sobre tudo isso. Uma outra história, o profeta Jonas estava no barco, porém indo no caminho errado. Se nós estivermos de repente no meio dessa tribulação, no meio dessa tempestade, não no caminho certo, aí sim precisamos pular do barco, pois precisamos seguir no caminho que Jesus está no barco, que Jesus está conosco. Nós precisamos nos atentar de que esse tempo que estamos tendo, nós precisamos dedicar também ele a Deus, orando mais, buscando mais a palavra de Deus, pois ele tem muito a falar aos nossos corações no meio da tempestade. Numa outra história, numa outra tempestade, mais para frente, ali no livro de Mateus, nós vamos ver que Jesus, em um determinado momento, pede para os discípulos entrarem no barco e atravessarem o mar, mas ele não vai junto. E logo depois, ele surge no meio da tempestade. No meio da tempestade, quando a gente acha que não tem mais socorro, Jesus aparece no meio da tempestade para nos socorrer. E nós precisamos nos lembrar também da esperança no meio da tempestade, que é Jesus. Jesus, ele está ali o tempo inteiro, está conosco 100% do tempo. Mesmo quando ele não está no barco, ele está no barco. Vou melhorar essa frase. Mesmo quando nós não vemos Jesus no barco, ele está lá. Não quer dizer que ele não está no barco. Não quer dizer que ele não está conosco. Não quer dizer que ele não está cuidando de nós. Precisamos confiar, ter esperança de que Jesus está conosco em tudo isso. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Nós também precisamos nos lembrar, e eu queria deixar isso para terminar essa mensagem hoje. Toda tempestade nos deixa uma história para contar. Toda tempestade que nós passamos nos proporciona uma história para contar.
quando isso tudo cessar, quando o mar se acalmar, quando nós estivermos em terra firme, nós teremos uma história para contar de tudo isso que aconteceu. Que história nós contaremos? Uma história de uma experiência com Deus? Uma história onde a gente teve Jesus em todos os momentos? Jesus estava lá conosco? Uma história onde a gente vai contar o que a gente pôde fazer por outras pessoas? Uma ligação, um contato, como nós ajudamos outra pessoa, como nós, como irmãos e como igreja, nos ajudamos nesse período difícil, entrando em contato, conversando, oferecendo ajuda, entendendo se está todo mundo bem, se está todo mundo passando por aquilo de uma maneira tranquila, saudável, não é mesmo? Vai ficar uma história depois disso, pra gente contar, que a gente vai contar por muito tempo ainda, eu creio, pois são tantos dias, né? E ainda serão alguns dias aí onde nós estaremos passando por isso, e ficará uma história. Que história nós contaremos? Que história ficará para nós? Uma história de esperança, uma história de confiança em Jesus, uma história onde Jesus tinha o controle de tudo e nós estávamos passando tranquilos por aquilo, em meio à dificuldade. Não que a gente não tenha passado por dificuldades no meio de tudo isso, mas tínhamos a certeza de que Jesus estava no controle, de que Jesus estava naquele barco, de que Jesus podia sim acalmar a tempestade e de que nós temos fé nele e que nós com ele passaremos por essa tempestade de uma forma melhor, se estivermos conectados com Deus, com a palavra dele, se reservarmos tempo para adorá-lo, para orar, para conversar com ele. Amém? Creio que essa é a reflexão, é a mensagem que Deus tem falado no meu coração para compartilhar com vocês. Espero que toque no coração de vocês, espero que essa mensagem faça diferença nesses dias de tempestade, faça diferença nesses dias de dificuldade, que nós possamos ter mais esperança através da palavra de Deus, que nós possamos buscar mais a Ele. Amém? Quero orar com vocês agora, neste momento, para terminarmos esse momento. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por este momento que estamos tendo aqui, de ouvir a Tua palavra, de poder, no meio da tempestade, crer que o Senhor tem todo o controle, crer que o Senhor está no barco conosco, crer que o Senhor, de alguma forma, está cuidando de nós da melhor maneira, Pai. E que nós precisamos crescer, ter crescimento com tudo isso que estamos vivendo. Não podemos passar por tudo isso sem tirar nada de lição, de aprendizado, de crescimento, Senhor. Nos abençoe em tudo ainda que passaremos nessa semana que estamos iniciando, Senhor. Que seja uma semana abençoada, que seja uma semana dedicada a Ti também, Senhor, em oração, em estudo da Tua palavra, Pai. Que nós possamos estar mais perto das pessoas, mesmo que pela tecnologia, nós possamos estar mais perto da nossa família, dos nossos irmãos, da nossa igreja, mesmo que seja por outros meios, Senhor. Abençoe tudo isso, Senhor, que seja para a Tua honra e para a Tua glória, que em nome de Jesus o Senhor nos dê paz, que nós possamos encontrar a paz em Ti, Senhor, para passar por tudo isso da melhor maneira. É o que eu te peço e é o que eu te agradeço no nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Amém? Bom, Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham tido um momento e ainda tenham um momento abençoado aí como família assistindo tudo isso. Peço perdão se me expressei mal diante da câmera. Confesso que prefiro olhar o rosto de cada um de vocês e compartilhar olhando tudo que está acontecendo ao meu redor ali junto com vocês. Mas aceitei esse desafio e espero que essa palavra fique no teu coração nessa semana, que nós possamos continuar refletindo nela. Amém? Que Deus abençoe a todos e espero em breve que nós possamos nos reencontrar, nos abraçar e estarmos juntos como igreja novamente, fisicamente. Amém? Mas espero isso usando a tecnologia e estando com vocês e nos comunicando dessa maneira neste momento. Deus abençoe a todos e uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau. Bênção, a palavra de Deus chegando aos nossos corações, esse tempo especial de celebração, de uma maneira diferente como nós estamos fazendo. Nós estamos chegando ao final desse tempo, mas antes eu quero partilhar alguns comunicados importantes a vocês. Por enquanto, nós estamos
obedecendo ao decreto. Por enquanto não, nós queremos obedecer ao decreto, não é? Mas ainda não teremos então os nossos eventos, sejam as células ou os cultos, de forma presencial. Então, reforçando, essa semana que entra, as células vão se encontrar virtualmente novamente, e no próximo domingo também, da mesma forma, nós teremos o nosso encontro, a nossa celebração, o nosso culto, da maneira como estamos fazendo hoje. Quando tivermos um posicionamento diferente do nosso governo, nós nos comunicamos e aí sim marcamos então novamente os nossos encontros presenciais. Enquanto isso, aproveite momentos em família. Eu estou enviando diariamente uma reflexão para a família, ou seja, um texto bíblico, algumas perguntas a respeito do mesmo e motivos de oração. Então aproveitem esses momentos. Estou enviando sempre a partir do meio-dia, então use à tarde ou à noite para ter esse tempo de reflexão junto com a sua família. Como nos foi lembrado na semana passada também pelo nosso querido irmão Anderson, os dízimos e ofertas podem ser enviados por depósito ou por transferência bancária. Então a vida da igreja continua, como nós falamos, e a tua fidelidade para com Deus e para com a igreja do Senhor Jesus também é importante nesse momento. Então use desses meios para essa contribuição também. E ainda reforçamos todos os cuidados que nós devemos ter nesse momento. Há muita orientação em relação à higiene, em relação ao isolamento, quando possível, as pessoas acima de 60 anos ou então pessoas que estão no grupo de risco. Nós vamos cuidar e vamos zelar como cristãos também para que isso aconteça. Então, não relaxe na sua casa, cuide disso, seja zeloso nesse sentido, pensando não só em você, mas também nas outras pessoas. Isso é muito, muito, muito importante. Assim nós chegamos ao final desse tempo, mas ainda temos uma surpresa agradável. Então, ouviremos a seguir alguns depoimentos, alguns testemunhos de algumas das nossas famílias, lares. Então, aproveite esse tempo, mate a saudade, ouça um pouquinho do que eles têm vivido e experimentado durante esses dias de isolamento. E assim nós finalizamos esse nosso tempo desta maneira, compartilhando e ouvindo os nossos irmãos. Que Deus abençoe você, que você tenha um final de domingo abençoado e uma semana cheia da presença de Deus. Lembre-se, os olhos do Senhor estão em toda parte, estão nos acompanhando, e o melhor de Deus está por vir, em nome de Jesus. Graça, paz, igreja, tudo bom? Espero que vocês estejam bem aí nesse período de quarentena, nesse período aí que a gente está passando por uma dificuldade um pouco grande, mas a gente sabe que Deus está cuidando de cada um de nós. A gente está aqui para falar um pouquinho da experiência, de como tem sido esse período de quarentena aí para nós dois, né? Tem sido um período de desafio e de aprendizado ao mesmo tempo, né? A gente tem conseguido botar alguns projetos pessoais em andamento, né? Algumas organizações da casa, alguns projetos que a gente tem aí para o futuro, né? Projetos envolvendo aí o nosso pequeno baby que está chegando, né? Então a gente está bem feliz com isso, né? E os desafios, é muito complicado você ficar em casa 24 horas por dia, a gente que está acostumado com a correria, eu estou sempre viajando, a Cristiane também sempre fora. Está sendo bem complicado com relação a isso, mas a gente sabe que logo logo isso vai passar, né? A gente tem tido experiências com Deus também, de uma forma extremamente boa, extremamente positiva, tem revelado sonhos pra gente, os nossos medos que a gente tem, porque isso está afetando o mercado, a economia, blá blá blá, essas coisas. E querendo ou não, a gente fica com um pouco de medo, eu principalmente, mas Deus tem acalmado meu coração com relação a isso, tem dado conforto, né? Principalmente nessa fase agora com o filho, e a gente fica com um pouco de medo, pô, será que o emprego vai dar certo, não vai? Mas Ele tem me acalmado com essa situação, e graças a Deus tem dado tudo certo, né? A gente não se pegou ainda, mas tá ocorrendo tudo bem. Beleza? Espero que vocês fiquem com Deus, tenham um ótimo culto e um abraço. Tchau, tchau. Olá, igreja, graça e paz, aqui é a família Simas. O que nós temos para falar sobre o Covid aí, sobre essa situação que nós estamos passando em Pomerode, no Brasil todo, né? Nos fez refletir de muita coisa. Que o quanto a gente está fora da situação, o quanto a gente está só focado em trabalho, em bens, isso e aquilo. Porque hoje, a gente estando dentro de casa, como a gente perdeu os valores. Porque eu vejo às vezes aqui com a Pietra, a Jana está trabalhando direto, ela não está tendo essa ação, mas eu estou com a Pietra agora direto dentro de casa, e a gente perdeu valores, eu não sei mais o que é brincar direito com a minha filha, porque é só computador, é só isso, só aquilo, e a gente perdeu a noção das coisas.
ou é televisão, é isso, é aquilo, e isso nos fez refletir o quanto a gente está viciado em outras coisas, até fugindo de Deus, de coisa assim. A gente essa semana a gente começou a ler a Bíblia, tem alguma coisa assim pra gente estar falando de vez em quando, ler os versículos, essas coisas assim, porque tá bem complicada a situação. A gente realmente viu o quanto foi a gente perder os valores da família em si. Certo, igreja? E isso sirva que a gente aprenda a conviver melhor em situação de família e a gente possa esquecer um pouco mais das coisas da vida. Obrigado a todos, graça e paz. Boa noite, graça e paz a todos. Então, nesse tempo de isolamento, eu pude perceber que era um tempo de aprendizado a todos nós. Então, de estarmos mais próximos à família e de termos mais tempo para buscar e adorar a Deus. Então eu levo isso para mim como um aprendizado. Deus abençoe. Boa noite, pessoal, graça e paz. Para mim também, nesse tempo de isolamento foi muito importante, tá? Eu aprendi muito. Acredito que a gente precisa de um tempo sim para meditar mais na palavra e também ficar mais próximo da família, porque para mim, em primeiro lugar, Deus, segundo a família, né? Então foi muito especial para mim, tá? Eu aprendi muita coisa. Me coloquei no lugar da minha esposa, nos afazeres da casa, também cuidar do Bernardo, e foi muito puxado. Então vamos valorizar um pouco mais nossas esposas, porque elas são muito especiais para nós. Deus abençoe a todos. Até! Graça e paz, igreja, tudo bem? Olá, queridos, tudo bem? Olá, igreja. Então, gostaríamos de compartilhar com vocês a nossa experiência nesses últimos dias. A palavra de Deus nos diz o seguinte: porque eu sou o Senhor, o teu Deus, e te seguro pela mão direita, e te declaro, não temas, eu te ajudarei. Isaías 41, 13. O que mais tem nos abençoado e alegrado nesses dias é a comunhão que nós temos desenvolvido como família, através da leitura e também através da oração. Sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, que Deus cuida de todas as pessoas, cuida da nossa nação. E nós oramos para que Ele continue abençoando o nosso país, a liderança do nosso país, que Ele continue nos abençoando como família e também que continue abençoando vocês como igreja. Um grande abraço, fique na paz do Senhor. Amém.